A história dolorosa da vida de Angelina Jolie não surpreendeu apenas Hollywood. Deixou uma marca profunda em milhões de pessoas ao redor do mundo. Uma pergunta silenciosa e persistente ainda a acompanha por onde passa. Como alguém tão gentil sobreviveu a uma tempestade que parecia não ter fim? Uma tempestade que parecia ter sido criada apenas para destruí-la. Houve momentos em que parecia que a dor a destruiria aos poucos. Ela já foi aclamada como a rainha não oficial de Hollywood, uma mulher cuja beleza detinha o tempo e cuja presença tocava pessoas em todos os lugares. Para muitos, ela era um símbolo de força, bondade e coragem. Mas agora, aos 50 anos, sua vida ainda é repleta de duras e dolorosas realidades. O mundo só viu seus sorrisos nas revistas, seus elegantes desfiles no tapete vermelho, seus discursos impactantes, nunca o caos interior. Por trás daquela imagem radiante, havia uma mulher carregando perdas profundas, batalhas emocionais silenciosas e feridas que nunca cicatrizaram completamente. Neste vídeo, você verá a verdade sobre o que Angelina Jolie viveu e por que sua história ainda comove profundamente. A tempestade da infância. A vida de Angelina Jolie não começou com fama ou beleza. Começou com uma ferida. Uma ferida tão profunda que a seguia por todos os lugares em que entrava. Ela nasceu em 4 de junho de 1975. Mas, em vez de uma família acolhedora à sua espera, chegou a um lar já destruído, já ferido, já sentindo falta da pessoa de quem mais precisava. Seu pai, Jon Voight, estava ascendendo rapidamente em Hollywood, brilhando sob os holofotes, apertando mãos, posando para as câmeras. E enquanto ele era celebrado pelo mundo, sua filha bebê ficava em um pequeno apartamento em Los Angeles, encarando uma porta que nunca se abria. Ela o esperava com aquele tipo de esperança que só as crianças têm. Pura, inocente, desesperada. Mas os passos nunca vieram. O abraço nunca chegou. O pai que ela tanto desejava simplesmente não apareceu. Bufa. E assim, seu primeiro desgosto amoroso não foi uma lembrança. Foi um sentimento, um vazio gravado nela antes mesmo de aprender a falar. Um silêncio que crescia dentro de seu peito, como um eco lento e doloroso. Sua mãe, Marceline Bertrand, a amava intensamente, mas carregava sua própria tristeza profunda. Ela havia abandonado seus sonhos para criar 2 filhos sozinha. Tentava esconder sua dor, mas as crianças sempre veem o que os adultos tentam enterrar. Angelina sentia essa tristeza em todos os cômodos, como um ar frio que nunca ia embora. Havia escuridão na casa, ela disse mais tarde. Não tristeza, algo não dito. Esse algo se tornou o ruído de fundo de sua infância. Um sofrimento silencioso que preenchia as paredes, os corredores, as noites. Ela não cresceu com risos. Ela cresceu com sussurros. Ela não cresceu com brinquedos. Ela cresceu com tensão. Ela não cresceu se sentindo escolhida. Ela cresceu se sentindo esquecida. O contraste era brutal. Enquanto Jon Voight brilhava em palcos glamourosos, Angelina sentava-se no chão de um apartamento escuro, desenhando para se distrair da sensação de não ser amada. Enquanto ele colecionava prêmios, ela colecionava perguntas. Enquanto ele sorria para as câmeras, ela encarava a porta, se perguntando por que não era suficiente para fazê-la abrir. Esse tipo de dor não desaparece. Ela se instala nos ossos. Certa vez, ela admitiu: eu não tinha ninguém em quem me espelhar. Ou seja, ela não sabia quem era. Não sabia a que lugar pertencia. Não sabia por que se sentia tão sozinha. Essa solidão se intensificou com o tempo. Ela se estendeu da infância à adolescência, moldando cada relacionamento que teve posteriormente, cada papel que escolheu, cada emoção que transmitiu na tela. O mundo um dia veria uma mulher ousada, perigosa e inesquecível. Mas antes de tudo isso, antes da fama, antes dos filmes, antes do trabalho humanitário,
Ela era apenas Angie, uma criança silenciosa e ferida sentada à janela, esperando por um pai que nunca voltou para casa. E essa única ferida, essa esperança não correspondida, tornou-se a tempestade que a perseguiria pelo resto da vida. A adolescência. Ao entrar na adolescência, a dor silenciosa da infância não desapareceu. Pelo contrário, tornou-se mais pesada, instalando-se em sua vida como um fardo que ela não conseguia largar. A tristeza que antes carregava em silêncio começou a moldar a forma como se via, como se movia pelo mundo e como entendia seu lugar nele. A escola não lhe oferecia alívio. Caminhava pelos corredores sentindo-se uma estranha, magra e pálida, escondida atrás de aparelho nos dentes e óculos, vestida de preto porque a cor combinava com o vazio que sentia por dentro. Os alunos a notavam, mas não se aproximavam, e a curiosidade distante deles só aprofundava seu sentimento de isolamento. Mais tarde, ela disse que era a criança que as pessoas olhavam, mas com quem nunca falavam. Uma confissão que revela a profundidade de sua solidão com mais clareza do que qualquer momento dramático jamais conseguiria. Seu mundo interior se tornou um labirinto de confusão e anseio. Ela queria pertencer a algum lugar, mas nunca se sentia bem-vinda em lugar nenhum. Ela queria ser compreendida, mas ninguém parecia enxergar além do seu silêncio. A falta do amor do pai e a tristeza silenciosa que presenciava na mãe a faziam sentir-se à deriva, sem âncora, observando a própria vida de fora. Aos 14 anos, tomou uma decisão que muitos interpretaram mal, mas que fazia todo o sentido no contexto de seu desespero por conexão. Pediu permissão à mãe para morar com o namorado. Não foi um ato de rebeldia. Era uma busca por calor humano, por estabilidade, por um mínimo de afeto que não desaparecesse da noite para o dia. Mais tarde, ela explicou que não sabia o que era normal, mas entendia que não suportava mais a sensação de vazio que a consumia. A casa que dividia com a mãe, embora repleta de amor, carregava uma tristeza silenciosa que permeava cada canto. A mágoa de Marceline por seu passado com Jon Voight nunca havia cicatrizado completamente. E Angelina absorvia essa dor como se fosse sua. Ela observou a mãe sorrir gentilmente, enquanto carregava um tipo de dor que nunca desaparece. E essa imagem ficou gravada em sua memória, moldando a mulher que ela se tornaria. A pressão emocional daqueles anos tornou-se tão avassaladora que ela começou a se fechar em si mesma. Ela não reagiu com agressividade, nem buscou atenção. Em vez disso, carregou seu sofrimento em silêncio, até que ele se tornou pesado demais para suportar. Mais tarde, ela admitiu que se machucava, não para se rebelar ou chocar alguém, mas simplesmente para sentir algo real em um mundo que parecia insensível e confuso. A dor física fazia mais sentido para ela do que a dor invisível com a qual convivia diariamente. E as marcas que deixava na própria pele tornaram-se a prova de que não havia desaparecido completamente. Sua adolescência não foi uma espiral dramática. Foi uma lenta erosão da esperança, um declínio constante rumo a uma escuridão da qual não sabia como escapar. Contudo, mesmo nos momentos mais difíceis, uma pequena parte dela se recusava a desmoronar por completo. Era frágil, mas existia uma silenciosa faísca de resiliência que permanecia oculta sob a tristeza. Mais tarde, ela recorreria a essa faísca muitas vezes, embora não tivesse como saber disso naqueles anos. O mundo acabou vendo Angelina Jolie como ousada, destemida e extraordinária. Mas a verdade é que essas qualidades foram moldadas não pela confiança, mas pela sobrevivência. Muito antes de pisar em um set de filmagem, ela já havia travado batalhas que a maioria das pessoas jamais testemunha. Sua adolescência quase a destruiu, mas também forjou uma força que a guiaria pelas tempestades que ainda a aguardavam. E foi essa força, nascida da dor e não da glória, que a levou para o próximo capítulo de sua vida, onde ela tentaria se reconstruir pouco a pouco,
sem perceber quantas sombras ainda teria que enfrentar. Atuar como fuga, a fama como pressão. Ao entrar na vida adulta, Angelina não se voltou para a atuação com entusiasmo ou confiança. Ela se voltou para ela porque precisava de um lugar para depositar sua dor, um lugar para esconder as partes de si mesma que não conseguia compreender e um lugar para se sentir viva quando sua própria vida parecia pesada demais para suportar. Atuar não era um sonho que ela perseguia. Era um refúgio que descobriu por acaso. Um lugar onde podia se apropriar da história de outra pessoa quando a sua própria se tornava insuportável. Apesar de ser filha de um ator famoso, ela não entrou na indústria com portas abertas ou boas-vindas calorosas. Os diretores de elenco muitas vezes a consideravam intensa demais, emotiva demais ou estranha demais para os papéis que tinham em mente. Seu espírito, moldado por anos de sofrimento silencioso, não correspondia às expectativas refinadas da jovem Hollywood. Em vez de encorajamento, ela se deparou com uma rejeição que ecoava a mesma mensagem com a qual convivia desde a infância. Ela era demais e, de alguma forma, ainda insuficiente. Seus primeiros papéis não eram glamourosos. Eram repletos de personagens atormentados, mulheres perdidas, histórias pintadas de desespero. Contudo, algo incomum acontecia no set. Quanto mais fragmentado o papel, mais claramente ela parecia brilhar. Cada atuação se tornava uma confissão silenciosa, cada cena emotiva um reflexo de seu próprio passado e cada personagem uma versão de si mesma que ela tentara enterrar. Quando filmou Dia em 1998, o mundo testemunhou algo cru e quase perturbador. Não parecia atuação. Parecia exposição. Jolie mergulhou na vida de Dia Carandi, uma mulher destruída pela fama, pela solidão e por demônios internos. E ela carregou essa tragédia com tanta honestidade que o público sentiu como se ela estivesse arrancando a própria pele. A atuação foi de tirar o fôlego, mas a experiência a deixou exausta. Mais tarde, ela admitiu que não apenas interpretou o papel, mas viveu intensamente a personagem, e que, quando as câmeras paravam, lutava para voltar a ser ela mesma. Um ano depois, ganhou o Oscar por Garota Interrompida. Mas a vitória lhe pareceu vazia. Ao retornar para o quarto do hotel após a cerimônia, segurando a estatueta que o mundo dizia que ela merecia, percebeu que os aplausos não haviam resolvido nada. O silêncio no quarto parecia mais pesado do que nunca. E ela reconheceu que a fama poderia amplificar seu sucesso, mas não fazia nada para preencher o vazio que ainda carregava. À medida que sua fama crescia, a pressão também aumentava. Hollywood celebrava sua beleza, sua ousadia e o perigo em seu olhar. Mas poucos entendiam que a intensidade que admiravam vinha de antigas feridas que ela nunca cicatrizou completamente. O mundo via um ícone destemido, mas nos bastidores ela lutava para se desvencilhar das personagens que interpretava, cada uma delas mergulhando ainda mais fundo na dor que ela tentava controlar. Atuar permitia que ela expressasse emoções que nunca havia verbalizado. No entanto, isso também a arrastou para lugares dos quais era difícil escapar. Ela carregava suas personagens para casa, a tristeza delas se misturando à sua própria, até que não conseguia mais distinguir onde uma terminava e a outra começava. Ela disse certa vez: "Dei tudo de mim a cada papel, às vezes até demais." E essas palavras revelam o quão profundamente ela se sacrificou pela arte que a salvou. Hollywood celebrou sua ascensão, mas não viu o preço a pagar. Os sorrisos nos tapetes vermelhos, as entrevistas, as capas de revistas. Tudo isso eram finas camadas sobre um coração que ainda se sentia frágil. Sua fama crescia a cada ano, enquanto sua vida privada se tornava mais pesada, mais complicada e mais exaustiva. O mundo aplaudia a mulher na tela,
Mas a mulher por trás das câmeras muitas vezes permanecia em silêncio, questionando-se se alguém havia. Ela não estava simplesmente se tornando uma estrela. Estava se tornando um símbolo de força construída sobre a dor, de talento moldado pelo trauma e de resiliência forjada na escuridão. Contudo, quanto mais alto subia, mais percebia que os holofotes não eram a cura. Era como uma lupa, revelando cada rachadura que ela tentava esconder. E justamente quando começava a encontrar seu lugar em Hollywood, outra força entrou em sua vida. Uma força que a elevaria a patamares nunca antes vistos, mas que também a conduziria à tempestade mais devastadora que já enfrentara. A tempestade que se escondia por trás de um sorriso. À medida que a carreira de Angelina decolava, ela percebeu que a fama não conseguia preencher o vazio que carregava desde a infância. Cada papel lhe permitia expressar sua dor. Contudo, quando as luzes se apagavam, a sensação de vazio sempre retornava. Ela precisava de algo mais profundo do que aplausos, algo que pudesse dar sentido ao sofrimento do qual nunca escapara. Sua busca a levou para longe do brilho de Hollywood e para campos de refugiados, onde caminhou por lugares marcados pela perda e não pelo glamour. A tristeza nos olhos das crianças deslocadas e a força silenciosa das famílias despedaçadas lhe pareceram estranhamente familiares. Em vez de se afastar, ela se aproximou. E nesses lugares de fragilidade, ela descobriu uma parte de si mesma que nunca havia conhecido. Tornar-se embaixadora da boa vontade do Acnur. Em 2001, lhe deu uma nova identidade, enraizada no serviço e não nos holofotes. Mais tarde, ela admitiu que se sentia mais em casa em zonas de guerra do que em qualquer estúdio, porque curar os outros a ajudava a se curar. Mas assim que seu mundo interior começou a se estabilizar, a vida trouxe Brad Pitt para sua órbita. No set de Sr. e Sra. Smith, em 2004, a conexão entre eles cresceu de forma discreta, porém intensa. Pitt ainda era casado, e Jolie temia repetir a traição que destruíra sua própria família. Mas a emoção tem o poder de transcender a lógica. No instante em que seu filho pequeno, Maddox, olhou para Pitt e o chamou baixinho de papai, tudo mudou. Ela e Pitt trocaram um olhar que dizia mais do que palavras jamais poderiam, como se uma porta tivesse se aberto dentro de ambos. O vínculo entre eles se aprofundou rapidamente, construído sobre segurança e compreensão mútuas, e não sobre a fama. Juntos construíram um mundo que parecia acolhedor, pleno e vibrante. Eles viajaram pelo mundo, adotaram crianças, acolheram filhos biológicos e criaram uma família que muitos viam como um lindo conto de fadas moderno. Pitt apoiou seu trabalho humanitário e esteve ao seu lado durante suas cirurgias. E pela primeira vez na vida, Angelina sentiu que havia encontrado um verdadeiro lar. Contudo, o amor não pode apagar feridas antigas. Conforme a família crescia, seus medos mais profundos retornavam. O medo de perder tudo o que amava. O medo moldado pelo abandono na infância. O medo de que nada estável jamais se mantenha. Por trás dos sorrisos e dos momentos compartilhados, pequenas rachaduras começaram a aparecer. Silenciosas a princípio, mas inegáveis. Jolie pressentiu a mudança muito antes do mundo, sentindo um frágil desequilíbrio na vida que tanto lutara para construir. Sua felicidade começou a parecer frágil, como se a tempestade que temera por toda a vida estivesse lentamente se formando novamente. E embora tentasse manter tudo firme, a base sob seus pés já tremia. A tempestade que destruiria seu mundo se aproximava, e ela podia sentir sua sombra muito antes de chegar. As rachaduras que ninguém conseguia ver. Por mais de uma década, Angelina Jolie e Brad Pitt pareceram viver em um mundo quase intocável. Criaram 6 filhos com amor,
viajaram por continentes em trabalhos humanitários e construíram uma vida que muitos descreveram como extraordinária. Sua casa, outrora repleta de risos, arte e movimento, parecia a prova definitiva de que Jolie havia superado seu passado doloroso. No entanto, até mesmo as casas mais belas podem esconder o som silencioso de algo se desfazendo lentamente. Com o passar dos anos, uma tensão sutil começou a se infiltrar na vida deles juntos. Jolie sentiu isso antes de qualquer outra pessoa. Ela sempre fora sensível a mudanças emocionais, e até a menor alteração no tom de voz ou o menor silêncio a faziam lembrar do antigo medo de ser abandonada. Ela queria proteger sua família com todas as suas forças, mas sentia o peso dessa responsabilidade, que aumentava a cada ano. Pete, por sua vez, lutava sob a pressão da fama, da paternidade e de um relacionamento que exigia uma profundidade emocional que ele nem sempre aprendera a demonstrar. Fora de casa, o mundo o celebrava como o casal perfeito. Dentro, rachaduras se formavam onde ninguém podia ver. Jolie sempre carregou o fardo do passado, e a maternidade intensificou seu instinto de proteger os filhos de qualquer mal. O medo que ela sentia não era dramático nem repentino. Era constante, silencioso e persistente, como uma pulsação que a lembrava da fragilidade da felicidade. O público presumia que a força de Jolie vinha facilmente, mas a verdade era muito mais complexa. Todos os dias, ela administrava as necessidades emocionais de 6 filhos, equilibrava suas próprias lutas e lidava com um casamento que se tornava cada vez mais imprevisível. Seu trabalho humanitário, que antes lhe dava propósito, agora se tornava mais difícil de conciliar enquanto tentava manter a família unida. Os anos de pressão começaram a se manifestar de maneiras que ela não podia mais ignorar. Ela emagreceu. Seu rosto parecia mais anguloso, mais cansado. O brilho em seus olhos se apagou. Em 2013, ao descobrir que era portadora da mutação do gene PRCAA1 e enfrentava um alto risco de câncer, ela tomou a dolorosa decisão de se submeter a uma mastectomia dupla preventiva. Pete a apoiou em cada passo e, por um momento, ela sentiu como se a crise fortalecesse o vínculo entre eles. Mais tarde, ela disse que riram durante as noites mais sombrias e se sentiram mais próximos do que nunca. Mas mesmo depois que as cirurgias cicatrizaram, a tensão emocional persistiu. O medo de perder a vida, o trauma de alterar seu corpo e a pressão de cuidar dos filhos a deixaram fragilizada de maneiras que ela nunca havia demonstrado antes. Mesmo após se submeter a uma segunda grande cirurgia em 2015 para remover os ovários e as trompas de Falópio, Jolie tentou se manter forte, mas estava exausta. As viagens constantes, as responsabilidades da maternidade, o peso emocional do passado e a crescente tensão em casa criaram uma tempestade dentro dela que ela não conseguia mais acalmar. Ela tentou se manter firme para que a família funcionasse e para manter a paz em casa para os filhos. Mas o esforço a esgotava dia após dia. As rachaduras se alargaram lentamente, quase silenciosamente. Momentos que antes eram calorosos tornaram-se tensos. As conversas ficaram mais curtas. Pequenas desavenças se tornaram maiores. A família que antes se movia como um só coração começou a se descompassar, cada um lidando com a situação à sua maneira. Jolie sentia a distância entre ela e Pete aumentar, mas continuava a ter esperança de que o amor seria suficiente para manter tudo unido. O que ela não sabia era que o momento que mudaria suas vidas para sempre já estava à espreita, escondido em um único voo que transformaria uma viagem familiar comum no ponto de ruptura de todo o seu mundo. Por muitos anos, Jolie temeu que seu passado de alguma forma retornasse, que a felicidade que encontrara escapasse por entre os dedos. E agora, sem perceber, caminhava em direção ao momento que despedaçaria a ilusão de segurança que passara a vida inteira tentando construir.
A tempestade da qual fugira por 50 anos finalmente estava prestes a alcançá-la. O ponto de ruptura. O momento que despedaçou a vida de Angelina Jolie não chegou com aviso prévio ou drama. Aconteceu silenciosamente durante o que deveria ter sido um voo familiar normal em setembro de 2016. Dentro da cabine apertada de um avião particular, anos de tensão reprimida finalmente explodiram. O mundo talvez nunca saiba todos os detalhes, mas para Jolie, a lembrança se tornou uma cicatriz que ela não conseguiu esquecer. Mais tarde, ela disse com uma honestidade trêmula: "Fiz isso pela segurança da minha família." Quando o avião pousou, ela tomou a decisão mais dolorosa de sua vida. Ela entrou com o pedido de divórcio e solicitou a guarda total, não por raiva, mas por medo. O mundo reagiu com incredulidade. No entanto, Jolie já havia chegado ao seu limite muito antes de o público perceber. As consequências foram imediatas. O FBI abriu um processo. O Serviço de Proteção à Criança iniciou uma investigação. Nenhuma acusação foi formalizada, mas o dano emocional era inegável. Jolie permaneceu em silêncio enquanto as manchetes tentavam reescrever sua história. "Alguns se aproveitaram do meu silêncio", disse ela. "Mas meus filhos sabem a verdade. Aquelas crianças que antes eram o centro de um lar feliz, agora carregavam suas próprias feridas." Maddox teria cortado relações com Pete. Pax também se afastou. Zahara removeu o nome dele de seus registros acadêmicos e quando Shiloh completou 18 anos, ela legalmente retirou Pete de seu sobrenome. Essas não foram escolhas impulsivas. Foram testemunhos silenciosos de dor. A longa batalha pela custódia exauriu Jolie de maneiras que nenhuma câmera jamais capturou. Ela emagreceu, seus olhos perderam o brilho, o estresse deixou marcas em seu rosto, manifestando-se em hipertensão e até mesmo na paralisia de Belle. A mulher outrora admirada por sua força, agora lutava simplesmente para manter sua família unida. O incidente banal não apenas pôs fim a um casamento. Acabou com a ilusão de segurança que ela havia construído ao longo de anos. Destruiu a ideia de que o amor sozinho poderia curar feridas antigas. Empurrou Jolie para a luta mais difícil de sua vida. Uma luta que ela nunca desejou, mas que suportou porque seus filhos dependiam dela. Ela atravessou aquele fogo não como uma celebridade, mas como uma mãe. Machucada, exausta e com o coração partido, ela carregou sua família adiante com a mesma promessa que fez naquele avião. Ela os protegeria, não importava o custo. E embora a tempestade tenha destruído seu mundo, não a destruiu. Forçou-a a se reerguer, sozinha, mas inabalável em seu propósito. O presente. Após o fim de seu casamento, a dor emocional de Angelina Jolie começou a se manifestar em seu corpo. O estresse do divórcio e a longa batalha pela guarda dos filhos a levaram a um declínio físico que ela não conseguia mais esconder. Ela desenvolveu hipertensão, perdeu muito peso e, mais tarde, sofreu de paralisia de Belle, que paralisou um lado de seu rosto. Ela me admitiu que mal se reconhecia mais, pois a mulher no espelho parecia exausta, frágil e mais velha do que realmente era. Mas seus problemas de saúde começaram muito antes do divórcio. Em 2013, após descobrir que era portadora da mutação do gene BRCA1, Jolie se submeteu a uma mastectomia dupla preventiva para reduzir o risco de câncer. 2 anos depois, seus ovários e trompas de falópio foram removidos, o que a impediu de ter mais filhos, mas lhe deu a chance de viver o suficiente para ver os que já tinha crescerem. Essas cirurgias afetaram profundamente seu corpo e seu espírito. Mesmo assim, ela aceitou as cicatrizes como símbolos de sacrifício. Ela disse que queria que seus filhos vissem uma mãe forte, não alguém vivendo com medo. Nos anos que se seguiram, Jolie reconstruiu sua vida aos poucos. Ela se instalou em sua tranquila casa, um santuário escondido atrás de árvores altas e longos corredores. Seu mundo agora gira em torno de seus filhos,
cada um crescendo e se tornando adulto com seus próprios caminhos, suas próprias dores e seu laço inabalável com ela. Maddox estuda na Coreia do Sul. Pax mantém sua vida privada. Zahara prospera na Spelman College. Shiloh explora a dança e as artes. Vivian trabalha com a mãe na peça da Broadway The Outsiders, enquanto Knox permanece longe dos holofotes. Sua carreira mudou da atuação para a criação. Ela escolhe projetos que refletem suas próprias cicatrizes e questionamentos. Na cinebiografia Maria e na adaptação para a Broadway de The Outsiders, ela se interessa por histórias de sobrevivência, identidade e transformação. Ela continua seu trabalho como enviada especial da ONU, falando não como uma celebridade, mas como uma mulher que vivenciou as lutas pelas quais agora luta. Sua vida diária é simples e intencional. Ela medita, cozinha para os filhos, pratica exercícios leves e passa noites tranquilas refletindo sobre os anos que quase a destruíram. A paz retornou lentamente, não como algo que lhe foi dado de bandeja, mas como algo que ela lutou para construir a partir das ruínas. Angelina Jolie. Hoje não é definida pela fama, beleza ou pelas lendas construídas em torno dela. Ela é definida pela resiliência. Ela vive de forma discreta, com propósito e honestidade, não mais atuando para o mundo, mas finalmente aprendendo a coexistir para si mesma.